Olá, bem-vindos à preleção evangélica do Centro Espírita da Consolação de hoje. E para dar início às nossas atividades, vamos procurar nos concentrar, nos colocando tranquilos e serenos onde estivermos, procurando apaziguar o nosso pensamento, nos desligando de todos os compromissos e ideias associadas ao nosso dia a dia, para que nós possamos estar plenamente focados aqui nesse momento. E através dessa prece de abertura, vamos elevando o nosso pensamento ao plano maior, aos nossos amigos espirituais, rogando o amparo e a sustentação deles, para que possamos estar receptivos para os ensinamentos desse momento e que possamos receber a sustentação e o fortalecimento para sairmos dessa preleção mais encorajados, mais felizes, mais motivados para o trabalho e para a busca da nossa reforma íntima. Graças a Deus. E assim, então, o tema que nós vamos ver hoje é: há muitas moradas na casa de meu Pai. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 3, itens 1 e 3 a 5. Então, inicialmente, vamos ler a passagem evangélica desse trecho, em que a gente vê o seguinte. Está no Evangelho de João, e ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus falando. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então, essas são as palavras de Jesus. E aí, vamos ver então o que Kardec comenta sobre essa passagem. Então, ele diz que, segundo o que o Espiritismo traz de explicação mais detalhada sobre esse conceito, o espírito nasce simples e ignorante e ele evolui através das suas experiências em inúmeras encarnações, né? Então, Kardec diz que existem inúmeros mundos no universo, em diversos estados evolutivos, e a gente vai encarnar naquele mais apropriado para a nossa necessidade de passar por experiências que nos permitam evoluir de acordo com a nossa condição. Então, simplificadamente, ele diz: existem no extremo os mundos inferiores, em que predomina o apego à matéria e às paixões, a vida moral quase não existe, e no outro extremo, os mundos evoluídos, em que predomina uma vida quase toda espiritual, baseada nos valores morais. E entre um extremo e outro, os mundos intermediários, em que o bem e o mal se misturam em diversas combinações, em diversas intensidades, né? E para ele deixar essa explicação mais didática, ele criou uma categorização dos mundos, que é apenas didática para ajudar o nosso entendimento. Então ele diz que existem as seguintes classificações de mundo. Num primeiro estágio, os mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações humanas. Num segundo degrau, os mundos de provas e expiações, em que o mal predomina sobre o bem. Em terceiro lugar, os mundos de regeneração, em que o bem já predomina sobre o mal, mas o mal ainda é presente, com razoável intensidade. Em seguida, os mundos felizes, em que já há um grande predomínio do bem e apenas resquícios do predomínio do mal. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos,
onde é a morada dos espíritos purificados, em que o bem predomina sem nenhum tipo de mistura com o mal. Nessa classificação, segundo ele, a Terra se situa como um mundo de provas e expiações. Isso significa que a maioria das encarnações nossas aqui ainda ocorre tendo como objetivo a correção dos nossos erros do passado. A necessidade de nós corrigirmos o mal que nós fizemos no passado. E justamente por isso é que predomina tanto o sofrimento. E ele também explica uma outra coisa. O espírito, ele não está eternamente vinculado a um único mundo. Isso depende do seu estágio evolutivo e do estágio evolutivo do mundo em que ele habita. Então, ele está no mundo, encarnando no mundo, e à medida que ele atinge a sua evolução de acordo com aquele mundo, ele passa para um outro mundo mais evoluído para que ele tenha continuidade da sua evolução. Mas pode acontecer o contrário. Ele perseverar no mal, o mundo em que ele habita continuar a evoluir, e ele acabar ficando numa condição mais atrasada do que a condição evolutiva daquele mundo. Nesse caso, ele precisará passar a encarnar no mundo mais inferior àquele, até que ele saia daquela persistência no mal e continue o seu processo evolutivo. Então, obviamente, para o espírito, é uma recompensa, é um motivo de muita alegria quando ele tem o mérito de poder passar a encarnar num mundo mais evoluído. E, ao contrário, é um motivo de pesar ele ter que passar a encarnar num mundo mais inferior por não ter conseguido acompanhar a evolução daquele mundo. Então, essa é a dinâmica, esse é o conhecimento que o Espiritismo traz, detalhando aquilo que Jesus falou, de que há muitas moradas na casa do meu Pai. E o importante é que esse conhecimento serve de muito consolo e muito incentivo para nós na nossa encarnação, né? Porque imagine um devedor que finalmente tem condição de pagar a sua dívida. Ele vai se sentir aliviado e vai se sentir motivado por ter conseguido chegar naquele ponto de pagar aquela dívida que ele carregava. Analogamente, nós devemos ter também essa compreensão de que essa oportunidade de passarmos pelas provas e expiações nessa nossa encarnação é um motivo de celebração, porque temos a oportunidade de corrigir o mal que fizemos no passado, os erros que fizemos no passado, a dívida espiritual que carregamos do passado. E isso também acaba por nos trazer uma motivação, um incentivo para que perseveremos, para que tenhamos paciência. Não é fácil, pagar uma dívida nunca é fácil, exige sacrifício, exige renúncia pessoal, a expiação é dolorosa, é pesada, e graças a Deus nós temos esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que as lições evangélicas nos trazem e que nos ajudam, portanto, a passar por essas experiências de forma mais fácil, com mais entendimento, com mais perseverança e persistência para superarmos aquele momento de adversidade. Então, essa é a lição que nós temos hoje, e dessa forma vamos agora para as nossas vibrações. Vamos procurando vibrar aqueles sentimentos mais sublimes que já cultivamos em nosso coração, de amor, de encorajamento, de fraternidade, de bom ânimo, de consolo, a todos aqueles que passam
pelas suas provas e expiações, todos os que se encontram na amargura, no desânimo, sentindo o peso das suas provas, que eles possam ser confortados, tocados no seu coração, que eles tenham a fé que transporta a montanha e a paciência para suportarem as suas adversidades e seguirem adiante naquela tarefa que lhe é imposta naquele momento. Que todos possam receber a inspiração das lições do Evangelho, mantendo a sua perseverança, a sua coragem e buscando a superação das suas adversidades. E agora, então, vamos manter essa mesma condição de sintonia e vamos procurar estar receptivos para, nesse momento, se for do nosso merecimento, podermos receber o benefício do passe. E agora, vamos pedir para o plano espiritual direcionar o passe à distância para aquela pessoa que desejamos que receba esse benefício nesse momento. E assim, vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo carinhosamente aos amigos espirituais que estiveram conosco e que nos sustentaram e nos inspiraram nesse momento de estudo evangélico. Que Jesus possa abençoá-los, que possamos enviar as nossas mais sublimes sentimentos de agradecimento pelo seu amparo, pela sua orientação. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que permite que estejamos aqui encarnados com a oportunidade de, através das nossas provas e expiações, corrigirmos o nosso passado e aprimorarmos as nossas qualidades. E a Jesus, que trouxe para nós todo esse conhecimento evangélico das leis do Espírito. Graças a Deus. E assim, então, damos por encerrada a nossa preleção de hoje. Muito obrigado e um abraço a todos.